Olá pessoal, eu sou a Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pode Flu. Bom gente, primeiramente desculpa a minha ausência, eu fiquei um tempinho longe do canal aqui, uma semana sem postar vídeo, mas é porque o fim de semestre estava super corrido e eu consegui terminar tudo e enfim, resolvi trazer aqui um último vídeo em 2017 para vocês sobre uma questão muito conhecida, de que Harry Potter é coisa do diabo. Na verdade existe sim uma corrente muito forte, né, do cristianismo um pouco mais radical, que fala sobre Harry Potter ser obra do capeta, ser uma série de coisas demoníacas. Por outro lado, tem também um grupo de cristãos um pouco menos radicais que já falaram sobre a obra e sobre como ela se assemelha com a mitologia e a ideologia judaico-cristã. Apesar de se assemelhar e de muita gente até falar que pode ser uma alegoria cristã, Harry Potter tem muitos símbolos considerados pela mitologia cristã símbolos pagãos. Então, desse jeito, com esse vídeo natalino de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do cristianismo e da religião em Harry Potter. Vamos lá? Lumos! O fato de os alunos em Hogwarts comemorarem o Natal costuma para muita gente ser um indicativo de que os bruxos sim são cristãos, ou adeptos da ideologia judaico-cristã. Apesar disso, tem dois fatores que podem contradizer essa ideia. Inicialmente, a ideia de que o Natal não é, em si, uma festa que só os cristãos comemoram, né? Considerando que é uma festa judaico-cristã, então os judeus também comemoram, alguns pagãos comemoram, e até muçulmanos, né? Então, tem uma universalização do conceito de Natal, e é um pouco complicado de classificar só como cristianismo e colocar os bruxos só no conceito de cristãos. A segunda coisa é que o Natal em si é uma comemoração pagã, considerando que a Igreja Católica, né, se apropriou dessa data, que já era uma data comemorada pelos romanos em homenagem ao deus Mitra, e também comemorada na época do solstício de inverno, que é entre 21 e 25 de dezembro, na Europa. Logo, a comemoração do Natal não é um indicativo necessariamente de que os bruxos são adeptos do cristianismo. Entretanto, existem outras metáforas e outras referências em Harry Potter à Bíblia que devem ser levadas em consideração, que remetem não apenas ao cristianismo, mas ao catolicismo especificamente. Primeiramente, o fato de que eles não comemoram apenas o Natal, eles comemoram também a Páscoa, o Dia dos Namorados, né, que é lá na Europa é o dia de São Valentim, Saint Valentine, e é um santo, logo a gente pensa mais em catolicismo quando pensa nele. Tem também o fantasma da Lufa-Lufa, que é o Frei Gorducho, que é um frei, então é uma figura religiosa católica. E outros fatores, por exemplo, o fato de que existem escrituras bíblicas, tanto nos túmulos do James e da Lily, quanto no túmulo dos Dumbledore, em que está a Ariana e a Kendra Dumbledore, além de outras pequenas menções a coisas que remetem a hábitos culturais cristãos, como por exemplo o fato de o Harry querer dar um enterro pro Dobby, assim como o Dumbledore ter tido um funeral, a maneira como o funeral é feito pode ser colocada como um funeral cristão, né? Uma vez que nem todos os funerais de todas as religiões são feitos da mesma maneira. A Rowling, quando foi perguntada sobre qual seria a religião dos bruxos, ela afirma que Hogwarts é uma escola multi-religiosa. Eu não lembro se era essa a palavra. Mas ela afirma que a única religião que ela nunca imaginou em Hogwarts é a religião Wicca. Todas as outras ela imagina que haja pelo menos um aluno que seja adepto a ela. Ou seja, teríamos alunos judeus, cristãos, budistas, hindus e muitas outras religiões que não vêm agora no topo da minha mente, mas que você pensa que ela criando cada uma das personagens na escola pode ter colocado, né, para essas crianças. Ironicamente, a religião Wicca, que é a única religião que a J.K. Rowling nunca imaginou lá, é a religião que pauta a maior parte das pessoas que fala contra Harry Potter, principalmente cristãos que acham que Harry Potter seria uma porta de entrada para drogas mais fortes, no sentido de seduzir as crianças para a própria religião Wicca. Ela é como se Harry Potter fosse um caminho no sentido de desvirtuar as crianças ou levá-las para o lado das trevas. Esses fervorosos cristãos que entraram praticamente numa cruzada contra Harry Potter, eu não lembro aonde, esse eu não vou achar o link, porque eu li meio por cima e eu pensei, mas eu li que já teve rituais de queima de livros de Harry Potter nos Estados Unidos. Sim. E esse eu vou achar o link, eu vou poder falar. Tem também uma proposta
dos cristãos mais fervorosos lá nos Estados Unidos, querendo proibir Harry Potter nas escolas públicas. Então, a retirada de todos os livros de Harry Potter das bibliotecas públicas em escolas dos Estados Unidos, o que seria uma grande transgressão, talvez, da ideia de separação de igreja e Estado. Me parece que essa não é uma ideia muito clara para essas pessoas, mas de toda maneira esse é um lado da história. Esse lado é uma visão bastante simplista, né, considerando que o argumento mais forte deles é relacionado ao fato de que Harry Potter é uma escola de magia. Então, basicamente, o uso de magia e de bruxaria remeteria, né, a coisas que são pagãs, afinal, o cristianismo condena qualquer tipo de uso de magia e, portanto, Harry Potter seria obra do demônio por encorajar as crianças a buscar a magia, ou o uso dela. Do outro lado, falando de cristãos que realmente gostam e apreciam a história de Harry Potter, existe uma corrente forte que tenta afirmar que Harry Potter é uma alegoria bíblica. O maior embasamento para esse argumento se baseia na história do próprio Harry em comparação à história de Jesus Cristo. É um argumento que se embasa muito na ideia de que a própria Rowling é cristã, é católica, e ela mesma já declarou que ela tinha medo de colocar excesso de referência disso, que faz muito parte de quem ela é, né, o catolicismo, na história, até para que não fosse um tipo de spoiler para como a história acabaria. O que faz muito sentido considerando que Harry, como Jesus Cristo, foi ao seu próprio sacrifício para salvar os demais dos males. E Harry Potter também no final ressuscitou. Então seria de uma certa maneira um paralelo que ela podia pensar que as pessoas pudessem prever se a alegoria bíblica fosse muito forte. Mas de toda maneira existem muitos paralelos além desses dentro da história. Uma vez, por exemplo, naquela conversa que a J.K. Rowling tem com o Daniel Radcliffe, que é um tipo de entrevista, ela já falou, ela colocou o Dumbledore como João Batista pro Cristo Potter. Ela afirma que como um guia no caminho do Harry, João Batista foi para Jesus também, uma pessoa que orientou ele, mostrou para ele como era o mundo e ajudou ele a tomar a decisão de ir de fato para o sacrifício, que era uma coisa que ele precisava fazer. Então ela coloca o Dumbledore como essa figura do João Batista. Se alguma coisa referente à Bíblia estiver errado aqui, vocês me corrijam, porque eu sou uma péssima cristã. Eu não sou cristã, na verdade. E uma outra possível leitura seria o próprio Voldemort como um anjo caído, como Lúcifer, tentando superar a morte, tentando vencer a morte, que seria, de uma certa maneira, tentar superar a vontade de Deus, né? Se Deus quer que todos os homens sejam mortais, existe uma tentativa de tentar chegar até um patamar de Deus ou de endeusamento, e uma crítica aí poderia ser uma possível leitura interpretativa em comparação com a Bíblia. Eu li outras alegorias que podem ser bem forçadas e podem ser muito tentando ver pelo em ovo. Eu li, por exemplo, que Jesus, eu não sei, gente, porque eu não sou cristã, mas Jesus parece que chegou não sei aonde num burrinho, e aí isso pode ser colocado em paralelo com o Harry andando no Centauro, no primeiro livro. Eu não sei, tem algumas coisas que as pessoas tentaram colocar como alegorias que eu achei excessivas e não acho que realmente são plausíveis, considerando que uma alegoria, ela não pede que haja elementos extras, né? Uma alegoria seria você contar uma história com uma outra cara, mas ela não pede que você acrescente nada àquela história, né? E Harry Potter é muito rico, tem muita coisa diferente que pode não ser considerado bíblico, então eu acho que colocar num patamar de alegoria é muito pesado. Eu prefiro falar que existem metáforas bíblicas ou que existem leituras possíveis dentro do cristianismo, até porque foi uma história escrita dentro de uma lógica cristã, europeia e ocidental, então é bastante complicado de tirar, né, de deslocar Harry Potter dessa lógica cristã. De toda maneira, apesar de a alegoria parecer ser uma colocação muito forte, existe sim essa leitura cristã que pode ser feita, e é notável que as pessoas que afirmam que Harry Potter é coisa do diabo fizeram realmente uma leitura muito superficial da história, né? Porque uma leitura mais profunda mostra que é uma história que reforça muitos ideais cristãos, né? Principalmente, por exemplo, sobre a ideia de que o amor reina sobre tudo, né? Que seria a ideia essencial que Jesus deixou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E a parte de amar a Deus sobre todas as coisas não fica explícita na história, porque a parte de religiosidade não fica explícita na história. Mas a leitura interpretativa mais plausível para Harry Potter é colocá-la como uma leitura que reforça os ideais
e a lógica judaico-cristã. Portanto, para hoje, na ceia de Natal de vocês, se vocês tiverem aquele parentezinho que vive falando que Harry Potter é coisa do diabo, fala para ele que, na verdade, Harry Potter é uma história que diz muito mais sobre o dia de hoje do que ele imagina, que reforça muito a mensagem que prega o amor, a lealdade e principalmente o sacrifício. Sacrifício esse, inclusive, sobre o qual estamos falando hoje. A questão é que a magia, ela é um elemento que é muito presente no imaginário infantil, né? E não existem histórias infantis que não sejam permeadas com um elemento do fantástico, um elemento do imaginário. O fato de Harry Potter lidar com mágica ou com fantasia não separa muito de histórias como Branca de Neve ou qualquer outra ficção científica que talvez vocês queiram achar que é muito realista. O fato é que a magia não é o cerne da história de Harry Potter. Existem as mensagens muito mais fortes por trás dela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá aquele gostei aqui embaixo. Se vocês conhecem alguém que acham que Harry Potter é uma história do diabo, mostrem esse vídeo pra pessoa entender que é uma história muito mais cristã do que muita gente imagina. Feliz Natal, feliz Ano Novo, boa virada de ano pra vocês. E nos vemos em 2018. Um beijo pra vocês. Não.